E aí galera, beleza? Bom, eu fiz esse vídeo para falar um pouco sobre esse assunto que é até meio interessante, que é sobre o chamado fim do mundo, que muitas pessoas andam comentando. Bom, algumas pessoas leram alguns escritos maias antigos e tiveram uma interpretação de que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro. E você, o que tem pensado sobre isso? Bom, cada vez que alguém fala sobre fim do mundo, e eu posso falar disso porque eu já tenho um fim do mundo no meu currículo, e eu acredito que você que está vendo também provavelmente já passou por um fim do mundo, que foi quando virou de 99 para 2000. Lembra disso? Eu também estava nesse fim do mundo. Por isso eu posso falar sobre esse novo fim do mundo. E sempre surgem perguntas do tipo: o que você faria hoje se o mundo acabasse amanhã? Ou então, onde você gostaria de estar durante o fim do mundo? Mas eu estou aqui para fazer uma outra proposta, que é a seguinte: ao invés de o que você faria hoje se o mundo acabasse amanhã, eu te pergunto, o que você não faria hoje se o mundo acabasse amanhã? Como assim? A gente tem feito muitas coisas erradas, e algumas coisas a gente faz errado todos os dias. E essas coisas que eu te pergunto, o que você não gostaria de fazer e pensaria, pô, amanhã é o último dia, hoje é o último dia, então eu não vou fazer isso. E para te ajudar, eu quero te fazer uma ilustração que eu ouvi há um tempo atrás, que era sobre um casal, que eles já eram casados há algum tempo, tinham uma filha de cerca de 4 anos, e nos últimos tempos eles estavam brigando muito, estavam discutindo muito, inclusive na frente da criança. E chegou ao ponto que o marido já não gostava mais de ficar em casa, preferia ficar no trabalho. Cada vez que ele chegava em casa, a mulher recebia ele com gritos, brigas, então ele preferia ficar no trabalho. E nisso ele acabou se relacionando com outra mulher no serviço, acabou tendo um caso, e um certo dia ele parou e pensou: eu quero o divórcio, eu quero me separar. Então ele chegou em casa do serviço, pediu para conversar com a mulher e falou para ela: amor, há muito tempo que a gente não é mais um casal, que a gente está brigando muito e tal, eu gostaria de me divorciar. Ela chorou um pouco, mas ela aceitou, só que ela impôs uma condição. Ela disse: eu me separo, te dou o divórcio que tu quer. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa. Nesses 3 meses que vai demorar para fazer toda a documentação e tal, eu gostaria de te pedir que a gente vivesse como um casal perfeito. Que a gente não brigasse mais na frente da nossa filha e que cada vez que tu sair para trabalhar, eu vou te levar até o portão, vou te dar um beijo e na volta eu vou te receber. Mas cada vez que a gente for entrar dentro de casa, você me pega no colo e entra comigo no colo. Ele achou estranho, ele achou, que é isso? E ela falou: é só isso que eu te peço. Então ele topou. Bom, no dia seguinte, como ela falou, ela levou ele até o portão, deu um beijo nele e despediu ele. Quando ele voltou do serviço, ela estava recebendo ele. Ele pegou ela no colo, meio sem saber o que estava fazendo direito, faz tempo que não fazia, e entrou com ela em casa. E assim foram seguindo os dias. Nos primeiros dias, ele achava aquilo muito estranho, muito esquisito. Mas quando já tinha passado 15 dias, mais ou menos, aquilo começou a ficar diferente. Um dia ele pegou ela no colo e sentiu o toque dela, o calor do corpo dela. E ele pensou: nossa, há quanto tempo eu não senti esse calor? E ficou meio confuso, é melhor esquecer, e continuou. E depois de um mês, mais ou menos, ele começou a parar de se relacionar com aquela mulher que ele tinha fora do casamento. Aí um pouco mais tarde, 1 mês e meio, 2 meses, aquilo que no começo era estranho, já estava prazeroso. Ele gostava de fazer aquilo, ele gostava de sair e receber um beijo da esposa, de chegar e dar carinho para ela.
até que chegou o final dos 3 meses que eles tinham feito esse acordo. Só que aí ele já não queria mais. Ele pensou, não, eu não vou me divorciar dela. A gente conseguiu mudar o nosso casamento. Então ele foi correndo para casa, cheio de esperança de que ela aceitasse ele e que não fizesse mais o divórcio. Mas quando ele estava chegando perto de casa, ele viu uma ambulância na frente de casa. Ele achou estranho. O que é isso, meu Deus? O que aconteceu? E foi correndo para dentro de casa. E a ambulância estava levando a sua esposa, que havia falecido. E ele ficou transtornado. Como? O que aconteceu? Por que ela faleceu? O que aconteceu? Como que ela morreu? E os médicos disseram que foi devido ao câncer que ela tinha no seu cérebro. Mas ele não se conformou, ele não entendia como, porque um câncer não mata da noite para o dia. Então ele foi atrás do médico dela e perguntou o que estava acontecendo. E o médico disse para ele que há cerca de 1 ano, mais ou menos, ela tinha descoberto que tinha um câncer no cérebro. E que estava numa região e que não tinha como mexer. E que ela teria mais ou menos 1 ano de vida. E que aquilo começou a abalar muito os sentimentos dela, o pensamento dela. Ele ficou louco porque ele não conseguia entender como, por que ela não contou. E por que ela fez tudo isso nesses últimos 3 meses. Então ele começou a pensar, e começou a entender o pensamento dela. Há 3 meses atrás eles brigavam muito, e ela sabia que estava prestes a morrer. Então antes de morrer, ela quis deixar uma imagem diferente para a filha dela. Para que quando a filha dela lembrasse dos dois juntos, ela lembrasse da mãe dando um beijo no pai antes de sair. Lembrasse do pai trazendo a mãe no colo para dentro de casa. Porque do jeito que estava, ela só ia lembrar das brigas, ela só ia lembrar da discussão, ela só ia lembrar do pai longe. E não era isso que ela queria. O que você não faria hoje se o mundo acabasse amanhã? Na verdade, eu tenho uma triste notícia para te dar. O fim do mundo é amanhã. Mas não dessa forma aí como eles estão falando. Amanhã, quando eu estiver saindo de casa, eu posso ser atropelado e ali ser o fim do mundo para mim. E isso pode acontecer com você e ser o fim do mundo para você. A gente não sabe quanto tempo vai ficar nessa terra, quanto tempo a gente tem de vida, o que vai acontecer amanhã. Não temos ideia. O fim do mundo pode ser amanhã, sim. E eu te pergunto novamente, o que você não faria hoje se o mundo acabasse amanhã? Ou melhor, qual é a imagem que você gostaria de deixar para os seus filhos? Como você gostaria de ser lembrado pelos seus amigos? Será que como um homem que está sempre bêbado e sempre arrumando confusão? Ou então um pai que trabalha mais dá mais atenção para o trabalho do que para a família? Ou uma mãe que vive gritando e brigando e xingando os filhos? Como você gostaria de ser lembrado? Eu estou fazendo isso porque eu tenho pensado muito na minha situação, pensado muito em mim, o que eu tenho feito, o que eu não devo fazer. Você já parou para pensar isso alguma vez? Bom, para encerrar, se eu ajudei você a pensar um pouco, a refletir um pouco no que você tem feito, como você tem agido, parabéns, você já deu o primeiro passo, que é entender que existem coisas em você que precisam ser mudadas. Mas o segundo passo, só você pode fazer. O segundo passo é agir, é fazer diferente, é acordar amanhã de manhã e fazer as coisas diferentes. Bom, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de comentar o vídeo e de compartilhar. Tá bom? Tchau.